Olá, eu sou Adriano Garcia, este é o quadro Selecionabilidade aqui do JC Esportes, né? Quadro este que trata das coisas da seleção brasileira de futebol. E hoje nós vamos falar sobre a última convocação de Tite antes da lista final para a Copa do Mundo. Convocação esta que será para os últimos amistosos, a última data FIFA antes da Copa do Mundo do Catar. Data FIFA esta que conterá dois amistosos a serem realizados pela seleção brasileira, os amistosos contra a seleção de Gana e a seleção da Tunísia nos dias 23 e 27 agora deste mês de setembro, né? Amistosos contra duas seleções africanas, Gana e Tunísia, nesta data FIFA. É importante sempre lembrar que as seleções europeias jogam, né, Nations League e tal, e por isso é muito difícil conseguir amistoso com seleção europeia. A gente sempre tem que deixar isso claro aqui, não passando pano, entre aspas, mas é importante que as pessoas pelo menos saibam disso, né? Muita gente sabe, mas finge que não sabe. Mas é importante que as pessoas saibam disso. Bom, a gente vai tratar aqui da convocação da seleção brasileira, e eu peço para que você assista esse conteúdo se você gostar dele. Você deixa o seu like, aí faz a sua inscrição no nosso canal e, por favor, opine, né? É muito importante a sua opinião em relação ao que a gente vai opinar aqui em relação à convocação da seleção brasileira. Feitas as devidas apresentações, vamos começar aqui a trazer para você esta análise da convocação da seleção brasileira. Eu vou usar aqui a imagem da TNT Sports, que ilustra a convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Vamos lá? Vamos colocar aqui na tela a convocação do técnico Tite. Tite fez a convocação no fim da manhã desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Vamos ficar pequenininho aqui embaixo para deixar a convocação em tela cheia. Vamos ver se a gente aumenta. Vamos ver se fica bom aumentando o tamanho. Acho que não fica bom, não. Acho que não fica bom, não. É, é isso. Bom, vamos lá então, falar aqui, a convocação feita pelo técnico Tite. Vamos tirar só a tarjeta aqui rapidinho. E aí o técnico Tite convocou os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Até aí acho que são os três goleiros que estarão na Copa mesmo. Lembrando que o Tite ficou essa dúvida para muita gente, né? Seria convocar quatro goleiros por conta de um jogador a mais, por conta de termos 26, né, jogadores com disponibilidade, graças à nova resolução da FIFA, de serem convocados para a Copa. O Tite não usa essas vagas para jogadores de linha, né? Ele leva três laterais, o Danilo da Juventus, o Alex Telles, que trocou de time, o Danilo e o Alexandro, ambos da Juventus. O Alex Telles, que trocou de time, né? Estava no Manchester United, foi para a equipe do Sevilha. E novidades aí na zaga, né? O Bremer, zagueiro que estava no Torino na temporada passada e foi para a equipe da Juventus, né? Uma negociação que envolveu valores altos, né? O Éder Militão, jogador do Real Madrid, o Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Thiago Silva do Chelsea e o Roger Ibanez, zagueiro da Roma. A gente vai falar bastante sobre zagueiros aqui nessa convocação também. O Bruno Guimarães, meia, os volantes, né? Vamos falar dos volantes aqui. Casemiro, que trocou o Real Madrid pelo Manchester United, o Fabinho do Liverpool, o Bruno Guimarães do Newcastle e o Fred do Manchester United. Também tem os meias Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Lucas Paquetá, que trocou de time, saiu do Lyon para a equipe do West Ham. Os pontas, Antony, que trocou o Ajax pela equipe do Manchester United, e Rafinha, que está na equipe do Barcelona, trocou o Leeds United pelo Barcelona, além do Vini Júnior, né? Além do Vini Júnior, do Vinícius Júnior, o nosso brasileiro Vinícius Júnior, e do Richarlison, que também joga ali pelo lado, mas pode ser comandante de ataque, ele que trocou a equipe do Everton pelo time do Tottenham. E para ali o ataque, Neymar do Paris Saint-Germain, o Matheus Cunha do Atlético de Madrid,
o Pedro do Flamengo e o Roberto Firmino da equipe do Liverpool. Essa convocação do técnico Tite, e aí ela traz para a gente analisar aqui algumas coisas interessantes, né? Vamos começar falando do gol, né? No gol, você tendo a possibilidade de convocar 4 goleiros, eu acho 4 goleiros muito, mas chegou a se aventar essa possibilidade, e aí o Tite chegou a falar que é muito difícil o trabalho dele, que o Cássio voltou e que o goleiro Santos, goleiro do Flamengo, tem exercido um grande trabalho. Acredito que, em havendo a convocação de um quarto goleiro, existiria essa briga entre o Cássio e o goleiro do Flamengo, o Santos, ex-goleiro do Atlético Paranaense, levaria vantagem o Santos, na minha visão, nessa disputa, mas acho que está claro cada vez mais que o Tite deve levar mesmo 3 goleiros. Acho que é muito difícil 2 deles machucarem durante a Copa. Acho que é 3 goleiros mesmo, e usa uma dessas vagas aí, que seria destinada a um quarto goleiro, usa ela para jogador de linha, né? Vamos ver como é que são, como é que funcionam, como é que acontecem, né, os próximos fatos, mas eu acho que a tendência é muito clara, é a convocação de 3 goleiros, e aí a lista está praticamente fechada, a não ser por algum tipo de infelicidade, com o Alisson, o Ederson e o Everton. É claro, o Ederson já com um pouquinho de um nível um pouquinho abaixo, né? Caiu um pouco de rendimento, aquele rendimento máximo que a gente conhece do Ederson, mas acho que não é ameaçado nem pelo Santos, nem pelo Cássio, nem pelo João Paulo, goleiro do Santos, que o Tite não falou dele, mas é importante lembrar, um goleiro que vem demonstrando extrema qualidade com a camisa do Santos Futebol Clube, né? Vamos aqui, então, continuar. Vamos, antes de ir para os laterais, porque para mim, zagueiro vem antes do lateral, né? O zagueiro é o primeiro cara que está lá protegendo o goleiro, não é verdade? Então, vamos falar dos zagueiros aqui. Líquido e certo que nós teremos aí o Thiago Silva. Eu esqueci de falar do Rodrigo, enquanto atacante do Real Madrid, né? Está encoberto aqui pelo meu negócio, mas o Rodrigo está lá na pontinha, ali embaixo, ali. É, então, o Rodrigo é o último atacante que eu esqueci de mencionar. Bom, vamos falar aqui dos zagueiros rapidinho. O Bremer e o Ibañez são as novidades da lista. Acredito que é líquido e certo que nós teremos aí a presença do Éder Militão, do Marquinhos e do Thiago Silva, né? Éder Militão, que começou na base, começou no time profissional de São Paulo enquanto lateral e depois aí passou a ser zagueiro. Então, é um jogador que dá essa possibilidade do Tite, assim como o Fabinho, apesar de há muitos anos não jogar como lateral, são jogadores que dão a possibilidade do Tite usá-los, de repente, como laterais, em alguma eventualidade de não termos o Danilo em algum momento à disposição, né? E aí o Tite justifica a convocação do Ibañez como também um jogador que joga pelo lado, e de fato muitas vezes o Ibañez foi necessário, por parte da equipe da Roma, que o Roger Ibañez jogasse na faixa direita pelo lado, ou como um terceiro zagueiro, mas apoiando também o ataque quando a Roma se projeta, né? Então, são as possibilidades. O Bremer, um zagueiro de muita qualidade, né? Eu acredito que vai haver, que já está havendo, né? Estou gravando esse vídeo aqui logo depois da convocação. Acredito que deve haver, por parte daqueles caras que só assistem o futebol brasileiro, alguns deles jornalistas, alguns deles com grande espaço na grande mídia. Acredito que, por parte desses que não acompanham o futebol europeu, ou que acompanham só Real Madrid, Barcelona, Liverpool e Manchester United, e acham que isso é acompanhar futebol europeu, haverão críticas em relação ao desconhecimento que essas pessoas têm do trabalho do Bremer e do trabalho do Ibañez, mas acredito que, acompanhando, como eu acompanho com afinco o Carcio, são 2 jogadores que mereceram a convocação, principalmente o Bremer. O Ibañez tem uma dúvida em relação a ele concorrer ali com o Gabriel Magalhães. Acho que a versatilidade do Ibañez fez a diferença também, mas o Gabriel Magalhães não está longe de ser
um zagueiro inquestionável, né? Um zagueiro, bom zagueiro, mas que, vez ou outra, comete algumas falhas. Não é o zagueiro mais seguro do mundo, não é nenhum crime você contratar o Ibanez, que fez uma grande. Você convocar o Ibanez, perdão, que fez uma grande temporada passada com a camisa da equipe da Roma e está aí iniciando essa nova temporada, né? Então, eu acho que se o Lucas Veríssimo do Benfica tivesse à disposição, e ele já deve estar voltando, e deve ser uma dor de cabeça para essa reta final do Tite, antes da última convocação para a Copa do Mundo, nesse mês de outubro. Agora, ele deve voltar agora, no meio de setembro, né? O Lucas Veríssimo já está em fase final de possibilidade de retornar à equipe do Benfica. Então, eu acredito que essa reta final do mês de setembro, mais esse meio de mês de outubro, esse um quarto do mês de outubro, até a convocação do Tite final para a Copa do Mundo, acho que vai ser um período em que o Tite vai observar o Lucas Veríssimo e a gente pode ter uma reviravolta nessa posição. Mas acredito que a briga fica entre eles, né? Tem torcedor do Flamengo pedindo Davi Luiz na seleção. Aí eu já não acho que é muito, não. Então, acredito que a briga fica entre esses, com a possibilidade do Lucas Veríssimo ainda brigar por posição. Tem muito pouco tempo até a convocação final, mas é um jogador que o Tite gosta. Gosto da convocação do Bremer, não acho que é só para evitar que ele vá para a seleção italiana. Gosto da convocação do Roger Ibanez, não acho que é uma convocação só para evitar que o Roger Ibanez sirva a seleção italiana. São dois jogadores que foram sondados, sim, mas acho que não é só por isso que eles estão sendo convocados. Eu creio que eles estão sendo convocados pela qualidade que eles têm. Pela qualidade que eles têm, é a minha convicção. Principalmente o Bremer, acho uma convocação merecidíssima. Acho que seria um zagueiro importante que nós perderíamos para a Itália num futuro eventual, porque já era sondado pela seleção italiana e, repito, não é só por isso que ele está sendo convocado. Aí a gente entra, já falei um pouquinho que o Ibanez pode fazer a função do lado direito, assim como o Fabinho, que há muitos anos não faz, mas se notabilizou enquanto lateral. Isso nos traz a questão do lateral, né? Isso nos traz a questão do lateral, porque a gente vive aí essa espécie de drama da lateral direita, né? A gente vive essa espécie de drama da lateral direita. Eu geralmente, minha gente, eu não gosto muito de ler nada e nem de escutar nada antes de fazer a minha análise, porque eu não gosto de ser contaminado pela minha análise. Só que nós somos pessoas em constantes transformações, né? Em constantes transformações, em constante processo de transformação. E aí eu tenho que fazer o meia-culpa aqui, porque você tem que. Não pode se contaminar. Eu continuo com a mesma opinião. Você não pode se contaminar pela opinião dos outros, mas você tem que ver o que as pessoas estão falando para que você possa até repercutir em cima do que as pessoas estão falando. Eu respeito muito, por exemplo, o Vitor Sérgio Rodrigues, que endossou uma fala do Ricardinho Martins, dizendo que, olha, se o Tite não achar dois laterais para a seleção, é incompetência. O Tite não pode inventar, ele não pode convocar um segundo lateral sem que ele ache que este lateral vai dar o máximo possível à seleção brasileira. O que me incomoda é que o nosso único lateral convocado seja o Danilo, que é um lateral burocrático, que é um lateral que não dá profundidade à seleção brasileira, que não tem a jogada individual, que não chega ao fundo, é um lateral que faz também a linha de zaga, uma linha de 3 zagueiros, sai zagueiro, já fez zagueiro em linha de 4 também por dentro na Juventus, joga na zaga esquerda na linha de 3, joga de lateral esquerdo, é versátil, ok, mas acho um jogador extremamente burocrático, e ele ser, nesta penúltima convocação da seleção brasileira, antes da convocação final da Copa do Mundo, um único lateral, numa lista que contempla 26 jogadores, eu penso que é a tradução não de um trabalho ruim do Tite. Há que fazer críticas ao trabalho do Tite, e principalmente a galera que não acompanha futebol europeu as faz, mas em relação a outros aspectos, em relação a esse aspecto lateral, acho que existe uma pobreza na posição. Existem alguns jogadores de destaque na posição no futebol europeu.
o Emerson Royal, que se estabelece nesse início de temporada como titular da equipe do Tottenham para valer, né? Acho que mais do que na temporada passada. Se você pegar, ele tem aí 90 minutos em quase todas as partidas desse início de temporada com a equipe do Tottenham, mas talvez ainda não tenha mostrado ao Tite algo diferenciado para merecer uma convocação, né? E também ainda não vi do Emerson tudo isso que a gente imagina. É um lateral de muita qualidade, acho que no próximo ciclo estará, poderá até ser titular, mas teve expulsão com a camisa da seleção brasileira também. Não sei se isso teve um peso, mas talvez falte ele mostrar ao técnico Tite algo diferente. O Gilberto, ex-fluminense, tem se destacado positivamente na equipe do Benfica, mas ainda não é esse nome para o técnico Tite. É provável, e inclusive ele é citado quando a abertura de portas do Benfica, né, para a comissão técnica da seleção brasileira. Isso foi citado na coletiva e o Gilberto foi citado como um dos observados, mas acho difícil de chegar na Copa do Mundo. Tem a questão do Dani Alves, né? O Daniel Alves, e aí eu acho que posso estar equivocado, pode ser que o Daniel Alves apareça na convocação final, mas eu achei muito simbólica a maneira com que é colocada a questão Dani Alves, né? Com ele, o pessoal deixando claro da comissão técnica da seleção brasileira que esteve no México, né, acompanhando o Dani Alves, citando inclusive fatores físicos. Acho que deu ruim para o Dani Alves e realmente é um jogador que não tem jogado sequer pela lateral, ele tem jogado no meio-campo na equipe do Pumas, e acho que não seria coerente com o que a gente conhece do Tite, ele convocar o Dani Alves, mesmo o Dani Alves sendo um homem de confiança dele. Acho que não seria coerente com toda a conversa, que eu acredito que seja verdadeira, que o Tite tem em relação a desempenho, levar o Daniel Alves para a seleção brasileira neste momento que ele está no Pumas, fazendo basicamente o que fazia no São Paulo, mandando no time, jogando onde quiser, e o Daniel Alves na seleção brasileira, ele é lateral, ele não vai ser o dono do time como ele era no São Paulo e como ele é agora no Pumas. Então, nesse sentido, eu acho que sobe no telhado, felizmente, nada contra a pessoa. Aliás, algumas coisas contra a pessoa fora do esporte do Daniel Alves, mas enquanto jogador, sou um grande fã, acho que ele foi um dos grandes laterais da nossa história. Acho que ofensivamente ele oferecia mais do que a maioria dos laterais da história do futebol, mas tudo acaba nessa vida e acho que a passagem do Daniel Alves, se fosse eu técnico, não sou e não tenho capacidade para ser, mas se fosse eu técnico da seleção brasileira, no meu entendimento, a passagem do Daniel Alves na seleção já teria sido encerrada um pouco antes até. E aí, para a lateral esquerda, a gente tem que lamentar, né, essa tragédia que aconteceu com o Guilherme Arana, uma entrada que eu nem considero ter sido uma entrada criminosa, né? É uma entrada forte, é uma entrada por cima, mas o defensor recolhe a perna também. Não vou crucificar aqui o jogador do Red Bull Bragantino que acabou dando uma entrada que levou aí ao entorse no joelho do Guilherme Arana e leva o Guilherme Arana aí a ter uma lesão que o tira da temporada, consequentemente o tira da Copa do Mundo. Nós temos o Alex Telles, chegando aí para essa convocação da seleção brasileira. O Alex Telles, que estava no Manchester United, teve o seu maior destaque na equipe do Porto, né? Na equipe do Manchester United, ele ficou muito tempo no banco de reservas. Aí ele depois ganha a posição por conta de uma lesão do outro lateral esquerdo, e aí assume a titularidade. E agora ele deixa a equipe do Manchester United por empréstimo e vem para a equipe do Sevilha. É um jogador que está encontrando o seu espaço ainda na equipe do Sevilha, né?
Ele tem alternado aí entre ser banco e ser titular na equipe do Sevilha. É um lateral que eu gosto, é um lateral de muita qualidade, bate muito bem na bola, tem a questão da bola parada, em que ele é excelente na bola parada, o Alex Telles. Ah, ainda uma ou outra preocupação defensiva, mas aí o Tite mantém aquela coerência de que eu vou observar ter um lateral mais burocrático, que seria o caso do Alexandro, é outro jogador que eu acho muito burocrático, também da Juventus, por sinal, né? E o Alex Telles, que seria o lateral mais ofensivo, lateral do time em modo de ataque. Eu gosto dessa configuração, né? Espero que o Alex Telles tenha mais minutos, mais espaço, seja um titular efetivo nessa equipe do Sevilha, coisa que ele ainda não é, mas é um lateral que, principalmente da época de Porto, eu gosto bastante e acho que pode contribuir muito em relação à seleção brasileira, né? Casimiro, Fabinho e Bruno Guimarães, acredito que estão na Copa do Mundo, assim como o Lucas Paquetá também. O Fred é um jogador que sempre terá algum tipo de questionamento, né? A gente ouve muita gente crer e falar e acreditar que nesta vaga do Fred o ideal seria a convocação do Danilo, jogador do Palmeiras. Pode ser. Eu não acho nenhum absurdo, mas acho que o Fred é um jogador que é muito mais jogador do que a galera que não acompanha futebol coloca, né? E penso que o Danilo é um jogador que estará fatalmente no próximo ciclo da seleção brasileira. Fatalmente o Danilo estará, muito provavelmente, inclusive, já estará na Europa, né? Então, eu acho que eu aceito a convocação do Fred, né? É um jogador que não é 100% firmado enquanto titular da equipe do Manchester United, é importante colocar isso, mas é um jogador que tem entregado um bom nível, né? Tem alguns concorrentes para a posição que não tem aparecido tanto nas convocações do Tite, né? Tem o próprio Wallace da equipe da Udinese, muito bom jogador. Tem também o Wendel, que atua na equipe do Zenit, excelente jogador, mas acho que o Fred está bem firmado, está bem encaminhado para chegar nessa Copa do Mundo, aí, vestindo a camisa da seleção brasileira. E vamos ver como serão os próximos meses, né? As próximas semanas, até dá para dizer, né? Antes desta gestação da convocação final do Tite para a seleção brasileira. É um homem de confiança do Tite. Você vai ouvir muito essa palavra aqui, porque a gente vai falar da questão Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro é um jogador que é uma opção em que o Tite também confia como uma das suas segundas opções. Ele já observou o suficiente o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não tem desenvolvido um bom papel na Inglaterra, mas é um jogador de confiança do técnico Tite. Eu tenho o entendimento de que se, e aí não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou entrando na cabeça do Tite. Eu não convocaria o Felipe Coutinho para a seleção brasileira, observaria outras opções, o Everton Ribeiro, o próprio Scarpa do Palmeiras é um jogador que eu até gosto mais do que o Everton Ribeiro, principalmente porque o Everton Ribeiro está crescendo agora com o Dorival, está, mas eu vejo muita instabilidade no Everton Ribeiro, né? Eu vejo o Everton Ribeiro já um pouquinho acima do seu auge. Eu acho que hoje você tem o Scarpa como jogador mais decisivo do que o Everton Ribeiro. Se fosse meses atrás, muita gente diria que eu estou maluco, que eu teria que citar o Rafael Veiga, mas o Veiga teve uma queda muito importante nesses últimos meses. Eu acho que o grande destaque hoje que a gente pega da equipe do Palmeiras é o Gustavo Scarpa. E tem ainda gente, e até merecido pelo crescimento que teve na temporada, falando da questão do Paulo Henrique Ganso, né? O Paulo Henrique Ganso que tem se destacado demais com a camisa da equipe do Fluminense. Eu reconheço esse destaque, mas acho que, infelizmente, o Ganso perdeu esse bonde, né? Acho muito difícil que haja algum espaço para o Ganso, principalmente entrando na cabeça do Tite, e muito provavelmente nem eu mesmo convocaria, porque o jogo do Fluminense funciona com o Ganso
mas eu acho que na seleção brasileira não dá para jogar para o Ganso ou jogar dependendo da organização do Ganso. Eu não sei, não acho que seja um jogador que entrando no segundo tempo ele vai trazer algo diferenciado para a seleção brasileira, que seria esse lugar que o Ganso teria na seleção. Então, eu acho muito difícil pensar em Paulo Henrique Ganso, mas eu vejo que se fosse eu o técnico da seleção brasileira, descartando o Felipe Coutinho, eu teria muitas dúvidas entre o Everton Ribeiro e o Gustavo Scarpa, né? Outro jogador que aparece de forma muito interessante, também veste as cores do Palmeiras, que é o Zé Rafael, né? O Zé Rafael é um jogador muito importante e se tornou um operário nessa equipe do Palmeiras e é um jogador que ajuda muito nessa transição e também com um combate muito importante, mas acho que ele ficaria um pouco atrás na disputa, né? Um festival de atacantes, né? A gente tem muitas opções para o lado, a gente tem Rodrigo, que cresce cada vez mais com a camisa do Real Madrid, muito importante o amadurecimento do Rodrigo com a camisa da equipe do Real Madrid. Acredito que deve estar na Copa do Mundo o Rodrigo. Acho muito difícil que o Rodrigo não figure na lista final para a Copa do Mundo, assim como o Vinícius Júnior. O Rafinha também já muito próximo, né? Vamos ver como é que ele vai se adaptar ao Barcelona nessa transição do Leeds United para o Barça. Não é uma transição fácil, mas eu entendo que ele está muito perto da Copa, assim como o Antony também é muito perto da Copa, mas felizmente a equipe do Manchester United está se acertando, né? Porque se o Manchester United, com aquela estabilidade, continua instável, perdeu nesse meio de semana pela UEFA Europa League para a equipe da Real Sociedad, mas acho que o Antony tem tudo para dar certo com nas mãos do Ten Hag. Acho muito difícil que ele perca espaço na seleção brasileira por conta de uma instabilidade. E aí muita gente reclama da quantidade de centroavantes, né? O Pedro mereceu demais a convocação, é um cara que acredito muito que está na Copa do Mundo. Richarlison também praticamente fechado. O Tite deixa de convocar o Gabriel Jesus, mas acredito que seria até... Eu acho que o Gabriel já deve estar na Copa. O Felipe Coutinho tem uma citação do Tite em relação a ele na entrevista coletiva em relação à convocação, em que o Tite diz que já observou o Felipe Coutinho. Acho que vale o mesmo para o Gabriel Jesus, acho que está praticamente na Copa o Jesus, ainda que a galera não goste dele, por talvez ele não ser o jogador agudo que a galera gostaria de ver com o Guardiola no Manchester City, mas vai perguntar para o Guardiola a importância que o Gabriel Jesus teve para ele, né? Eu acho que o Gabriel Jesus ele faltou agudez em muitos momentos. Na última Copa do Mundo, a galera brinca que foi o falso volante. Eu entendo tudo isso, mas é um jogador da confiança também do Tite e que chegou no Arsenal muito bem, chega no Arsenal fazendo um grande trabalho. Então, acho que o Tite está descartando o Gabriel Jesus. Acho que seria incoerente até o Tite descartar o Gabriel Jesus logo agora que ele vive o seu melhor momento, chegando aí na equipe do Arsenal, fazendo gols, mudando história de partidas e por aí vai. Acho que o Gabriel Jesus já está lá. E aí o Tite traz para a convocação Firmino e Matheus Cunha para observá-los, né? Muita gente brava porque o Martinelli não está na convocação. Eu também acho que são muitos centroavantes, mas são muitos jogadores de lado de ataque e de comando de ataque, se a gente observar, né? Muitos jogadores nessa função que também fazem o papel ali na meia criativa para o ataque, né? Eu acho que o Gabriel Martinelli vive um momento excelente na equipe do Arsenal, né? O Matheus Cunha tem tido pouquíssimo espaço na equipe do Atlético de Madrid e o Firmino recupera espaço na equipe do Liverpool, mas é claramente o reserva do Darwin Núñez, né? Então, fica essa questão desses dois atacantes. São duas vagas de jogadores que provavelmente eu sequer convocaria hoje, se estivesse no lugar do Tite, mas são
jogadores que ganham a confiança do Tite. Eu creio que é muito difícil que os dois estejam, até porque tem o Gabriel Jesus para entrar, e gosto muito do Gabriel Martinelli, né? Vamos ver como é que o Tite lida com essa situação. Eu não acho que estes dois estarão na Copa. Acho que um deles vai. Eu entendo que o Matheus Cunha precisa ter mais minutos de jogo para se justificar a sua convocação para a Copa. É um jogador que entrou muito bem, é um jogador que estava muito bem no futebol alemão, mas que na Espanha não disse ainda que veio. O Firmino, ele tem aproveitado as oportunidades que ele já não é titular da equipe do Liverpool, mas temos que reconhecer que ele tem aproveitado as oportunidades que tem de ser titular. Vamos ver o que o Tite faz aí e quais serão as decisões do Tite para esta convocação final que deve vir aí em novembro, definindo, portanto, os 26 convocados para a seleção brasileira. E, claro, a gente vai acompanhar isso no JC Esportes. Antes tem os amistosos, dentro do possível. A gente vai trazer essas narrações também dos amistosos para você aqui no nosso futebol no JC, tá certo? Em relação à convocação, é isso. Eu gostaria que você, então, desse a sua opinião sobre o que a gente falou aqui. O que você pensa em relação à seleção brasileira? Tem alguma discordância em relação ao que eu falei? Fique à vontade para também deixar a sua opinião aqui no nosso canal, né? Deixe a sua opinião nos comentários aí embaixo e deixe o like, independente do que você achou, do que nós opinamos aqui. O like é muito importante para visibilizar o nosso trabalho. E aí, se você tiver alguma discordância, eu faço questão, de maneira respeitosa, você pode colocar ela aí através dos comentários, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o JC Esportes, a emoção que a TV não leva. Tamo junto, um forte abraço.